Muito, meu amigo, também. Vamos lá? Opa, não é esse aqui não, é o seguinte. Pois é, isso aqui é a expressão da expressão regular. O que é a expressão regular? Você tem um catálogo de telefones, você tem um arquivo imenso, esse arquivo tem telefone de tudo quanto é maneira, com mais 55 para dizer que é do Brasil, com 0055 para dizer que é do Brasil, com DDD entre parênteses, com DDD sem parênteses, com espaço no meio para separar DDD, com hífen para separar número. Enfim, existe uma regra mais ou menos fixa de se fazer número de telefone. Tendo essa regra, você consegue montar uma expressão regular para pesquisar telefone numa imensidão. Então, essa historinha aqui é uma brincadeira que eu traduzi aqui de algum canto, eu não me lembro mais onde que eu vi isso, e já tem muito tempo, que era o cara que queria pegar os e-mails de uma lista. O cara estava roubado, que tinha 200 megas de e-mail, aí é só o cara, pá, shell, e resolveu. Então, a expressão regular é isso, moçada. E nós vamos aqui, mão na massa, vamos aprender rapidinho isso. Então, expressão regular é o método de se formar um padrão de texto, de especificar um padrão de texto, como é que ele é. Mas é uma maneira de procurar um texto que você não lembra exatamente como é, mas tem ideia das variações possíveis. Foi exatamente aquilo que eu te disse sobre o telefone, tá? É uma maneira de você procurar um texto de posição específica, como no começo, no fim de uma linha, ou até de uma palavra, tá? E é a maneira do programador especificar padrões complexos que podem ser procurados e casados. Eu botei isso aqui mais por causa dessa palavra casados. Essa palavra casado significa o seguinte, é uma tradução de to match, tá? Quer dizer, quando o texto bate, expressão regular sempre bate com o texto. Então, você, de um lado tem expressão regular, do outro lado você tem texto. Expressão regular sempre te produz um texto, tá? E aqui a últimazinha, seja detalhista, isto é, se você for fazer uma expressão regular para procurar por root no /etc/pswd, procure no início da linha, seguido por 2 pontos. Eu falei 2 pontos aqui, mas podia ser uma borda que vocês vão ver mais lá na frente que significa uma borda. Porque o que acontece é o seguinte, se você der um grep porra louca no /etc/pswd, grep root, pesquisar o root assim, você vai encontrar, por exemplo, no Fedora, você vai encontrar um usuário operator cujo file system, o home directory dele é o /root. Então, você, além do root, você vai encontrar esse. Então, por isso que eu digo, faz a expressão regular para procurar no início da linha e seguido de uma borda, de final de palavra. Porque assim você consegue ter... Não esquece que a nossa massa de dados, a massa de dados que nós trabalhamos é sempre muito grande. Então, todas as instruções ocorrem. Então, quanto mais objetivo você for, mais precisa vai ser a sua resposta. Falou? Então, olha só, somente para fim didático, costuma-se dividir as expressões regulares nessas 4 categorias aqui. Isso aqui é o primer dela, é o set básico de expressão regular, com isso aqui você faz absolutamente tudo. Eu vou dar algumas variações pequenininhas em cima disso, mas com isso aqui você faz tudo. Ou seja, são 7, 7, 14, tá legal? 14 símbolos, que quando você olha assim, parece que está escrito em chinês ou em japonês, mas não tem nada demais, são só 14 símbolos, né? Um chinês parece que são 5.000 fonemas, ou alguma coisa assim do ramo. Tá? Então, aqui são os caracteres representantes, tá? São os coringas representantes, porque eles vão representar alguma coisa no texto. Esse aqui são os quantificadores, porque eles vão quantificar esses representantes. Esse aqui são as âncoras, que é o que permite que você diga se está no início ou no fim de uma palavra, e o famigerado outros, que não se encaixa em lugar nenhum, é o outros, tá legal? Mas isso é só para efeito didático que a gente divide, tá? Então, o ponto, ele é um fácil, cara, ele casa com qualquer um, não importa com quem seja, pode ser número, tá? O que for, ele casa, tá? Ele é um promíscuo, tá? Então, você pode ser usado para procurar palavras que você não lembra se acentuou ou não. Por exemplo, coque ponto vai casar com coco e com cocô, você não lembra se acentuou ou não, mas vai casar com reticências também, com coca, né? E por aí vai. Tá? Ó, ponto Oster, palavras que podem começar com maiúsculo ou minúsculo. Então, isso aqui você está falando do Dr. Costa ou você está falando da Costa brasileira? Mas o pior são essas reticências aqui, que ele vai casar com outras coisas, com Oster, né? E por aí vai, né? Esse aqui também, problemas com português. Como é que se escreve casado? É com S ou com Z? Aí você põe um ponto, ele vai casar com os dois, mas casa com J, com G, com tudo mais, tá? Então,
ele casa até, inclusive, com ele mesmo. Tal ponto casa, inclusive, com ele mesmo. O horário, qualquer separador, e tags de meta de HTML, meta caractere de HTML, por aí vai. Mas o problema do ponto é exatamente essa reticência aqui, porque ele não limita o escopo dele, tá? Então, vamos lá. A lista ela já é bem mais exigente que o ponto, que ela diz o que ela quer. Então, nos mesmos exemplos, eu digo aqui, ó, só pode casar com O maiúsculo, ou com O ou com O acentuado. Então, vai casar só com cocô. Acabaram as reticências. Aqui também, ó, acabou tudo quanto era dupla interpretação aqui também, ó, já não pode mais fazer aquelas duplas interpretações que vocês fizeram. E aqui um exemplo muito interessante, que é o seguinte. Você vai falar assim, pô, mas o ponto casa com tudo. Esse ponto aqui casa com tudo. Pois é. O que acontece é que existem duas expressões regulares que são consideradas criptonita. Por que criptonita? Porque elas tiram os superpoderes. Tá? Então, o ponto aqui é simplesmente o literal. Dentro da lista, nada tem superpoder. A gente vai ver mais lá na frente que a contrabarra também é o escape. Não se usa, jamais se usa. É muito raro você ver um cara usar uma lista para tirar o superpoder. Mas se você quiser, você pode usar. Todo mundo usa a contrabarra. Então, esse aqui não vai casar com qualquer coisa, vai casar só com um ponto literal. Tá? E aqui, mesma coisa, aqui já restringiu. Vamos em frente. Mas evite fazer 0, 1, 2, 3, 4, prefira fazer de 0 a 9. Então, o único caractere que tem significado especial dentro da lista é o traço. Tá legal? Evite fazer 0 a 9 para dizer um horário, tá? E 0 a 9, e prefira, por enquanto, prefira fazer 0, 1, 2, seguido de 0 a 9, porque aqui é o caso de 0, 0 até 99 horas, aqui é o caso de 0, 0 até 29 horas. Está menos pior, mas aqui um minuto ó, já está certinho, ó, de 0, 0 até 59. A gente vai ver hoje ainda que a gente pode casar de 0 até 23 horas e de 0 a 59 minutos, tá legal? Então, evite fazer de azão até zezão e de azinho até zezinho, porque, olha só, se você for chegar aqui no... Aqui, ó, eu posso mostrar assim para você, ó, eco, aqui, ó, eco, olha os ascos que tem entre o zezão e o azinho. Entre o zezão e o azinho tem esses ascos aqui todos, que é o fecha colchete, abre colchete, circunflexo, underscore, crase. Então, se eu fizer esse tipo de pesquisa daqui, eu estou incluindo esses caras na pesquisa. Assim não, porque cada par de colchete desse vai me devolver somente um caractere. Então, eu posso botar 2, 3, 4, 15 listas, posso, inclusive, botar as classes POSIX. O que é o POSIX? POSIX é o Comitê de Homologação, que era antigamente o XOpen, agora é o POSIX. Então, o Óleo estava falando dos anos 90, a programação dos anos 90, eu peguei a programação na época do XOpen, muito antes do POSIX. Eu peguei o Linux, o Unix nessa época. Bom, então, enfim, tem essas classes POSIX básicas aqui, que é o upper, o lower, o alpha. O upper é para letra que casa com letras maiúsculas. Parece, mas não é. Parece uma lista, mas não é uma lista. Eu vou mostrar para vocês a diferença de uma classe POSIX para essa lista. Parece, mas não é, tá? O lower, ele vai casar com os mesmos caras dessa lista daqui. O alpha vai casar com todas as letras maiúsculas e minúsculas. O núcleo, letras e números. O dígito só com números, os hexadígitos com todas as letras e números. O punct, cara, tem que ter cuidado com esse punct, porque ele casa com tudo, entendeu? Tudo quanto é caractere especial, não é só com caractere de pontuação. Então, o resto aqui é branco e tab, por aí vai, não vamos perder tempo com isso. Esses aqui são os mais importantes, tá? E eu vou mostrar para vocês uma coisa, por que ele não é uma lista. Ó. Isso aqui é uma lista. Por que uma lista? Porque esse cara aqui define a lista, tá vendo? Então, isso é uma lista que casa com, que tem dentro da lista a classe maiúsculo, a classe minúscula e a classe digit. Tá? Então, isso aqui é uma lista. Tá? Então, mas upper mais lower é igual a alfa. Então, podemos dizer, fazer o mesmo assim. Ó. Isso aqui é uma lista, abre a lista aqui, fecha a lista aqui, formado por duas categorias. Tá? Mas podemos fazer... Esse mais aqui não existe, isso aqui é bobeira minha. Esse mais aqui não existe, tá? Desculpa, gente, isso aqui é bobeira minha, tem que tirar esse mais daqui. Então, aqui é só alfa e digit. Só que alfa mais digit é igual ao num.
Então, a lista ficaria simplesmente all num. Isso aqui é uma lista. Olha aqui, ó, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Se eu for fazer um grep em all num, eu tenho que fazer o grep dessa maneira aqui. Se eu fizer só com um par de colchetas, ele vai chiar. Eu tenho que usar 2 pares de colchete. Tá legal? Então, veja isso. Ó, mas olha a diferença. Grep menos O, o grep menos O ele vai me devolver só... Ah, olha só, eu estou usando aqui, eu vou usar o shell. Tá? É porque o shell a gente escreve muito pouco, e todo mundo tem um shell, não tem como tirar o shell da máquina. Aliás, uma vez eu dei uma palestra num evento desse aí, o cara, no final, falou assim, tudo bem, eu gostei, isso tudo que você falou, eu entendi, mas só que eu não gosto de shell. Eu falei, então tá, cara, desinstala ele da tua máquina. E foi uma gargalhada geral, o cara foi falar besteira, não devia ter falado nada. Né? Então, olha só, quando eu ponho grep menos O, eu devolvo só o que casou, tá? Só o que casou. Então, quando eu faço grep menos O ação, o A até Z, ele não casa com cedilha e com A com tio. Tá? Mas, porém, se eu fizer grep menos O lower, é a mesma coisa, aí ele vai casar com tudo. Tá? Essa é basicamente a diferença dos dois. Tá? Beleza. Então, fazer a demonstração que não terminou para você desse cara que a gente falou aqui no XDish. Então, se eu fizer assim, o if config, eu devia ter deixado isso aqui pronto para não perder tempo digitando. Se eu fizer o if config, o que vai acontecer? Opa, não vai acontecer nada que eu escrevi errado aqui. Se eu fizer aqui o if config, ele vai me listar esses caras todos. Eu quero pegar aqui esses endereços de hardware aqui. O que é esse endereço de hardware? É o MAC address, que são 6 blocos de 2 hexadecimais, separados por 2 pontos. Tá legal? Então, se eu quiser fazer isso, eu posso fazer assim. Para pegar esse 2 aqui, o primeiro, eu faço assim, ó, grep, vou fazer de uma forma bem elementar, tá, gente? Isso aqui não é a forma correta. Vou fazer uma forma bem elementar. Grep, olha lá, 2 colchetes, 2 pontos, xdigit, 2 pontos, colchete. Tá legal? Isso aqui eu estou casando com 2. Para casar com 4, o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse cara aqui, ó. Tá? E depois vem os 2 pontos. E depois eu vou repetir esse bloco aqui 6 vezes. Repetir esse bloco aqui 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois eu vou tirar esse cara aqui. Vou fechar esse bicho e esqueci de botar aqui o if config. Outra forma que eu uso, outro porquê de usar o shell é porque é tudo extremamente simples, é rápido para chuchu que a gente escreve no comando. Então, eu achei esses caras aí, ó. Mas eu só queria o endereço, não queria essa blá, blá. Aí é bem mais complicado. Aí eu tenho que vir aqui no início e botar aqui, ó, um grep menos O. Complica para chuchu, moçada. Tudo isso é complicado. Então, vamos lá, vamos continuar. Isso aí não é o ideal, tá, gente? Isso aqui, ó, está longe de ser o ideal, tá? A gente vai diminuir essa expressão aqui mais uma vez e vai diminuir outra vez, vai diminuir 2 vezes esse troço aqui. Então, vamos lá. Eu também tenho uma forma de fazer lista usando esses metacaracteres, que é o S com o contrabarra S, ele vai casar com branco, o contrabarra R, que é o Carrier de Tânia, aquele da Microsoft, aquele famigerado Ctrl-M, que é aquele Carrier de Tânia da Microsoft, porcaria, e esse contrabarra T. Tá? Eu gosto sempre de citar esse negócio do Carrier de Tânia da Microsoft. O que acontece é o seguinte, porque esse troço suja o arquivo da gente, a gente pega um arquivo que vem de lá, da Microsoft, e vem com esse contrabarra R aí. Né? E aí ele põe usa um DOS do Unix, não precisa disso, a gente só dá um TR-D contra a barra R, tá? Bom, enfim, antigamente tinha uma máquina de escrever, na época da máquina de escrever, a maior parte que está ouvindo nem viu máquina de escrever, você digitava, minha neta falou que o vovô tinha ela viu uma máquina de escrever e falou que o vovô tinha uma impressora com teclado. Então, é verdade. A máquina de escrever, você teclava nela, quando chegava no fim, ela dava um estalo e você tinha uma alça do lado esquerdo que você empurrava essa alça para o lado direito e quando você empurrava, você girava uma linha.
e o carro que você ia lá para o fim. Então, isso era o retorno do carro e o line feed, quer dizer, ele alimentava uma linha line feed e fazia o carrage return, retorno do carro. A Microsoft copiou esse esquema, ele põe o line feed e o carrage return, que nem você fazia na máquina de escrever na época que o Mar Morto estava ligeiramente adoentado. Então, o contrabarra S ele casa com contrabarra R e com contrabarra T. E outra coisa, esses carinhas aqui também aceitam o TF8, tá? Entendem o TF8. Sempre o maiúsculo vai desmentir o minúsculo. Então, o contrabarra Szão é o contrário disso, tá? O W casa com palavras, W de Word, casa com letra dist e o sublinha. Sempre palavra para a expressão angular sempre vai ser letra dígito e sublinha, letra, número e sublinha, tá legal? E o contrabarra Wzão é o contrário desse, tá? Sendo que esses dois aqui casam com o cedilho, casam com o TF8, como eu disse para vocês. Se você usar a opção "-p" do Perl do grep, podemos também dispor de um contrabarra D, mas não use isso não, vou até passar rápido por isso para vocês não verem, tá? Não use isso não, porque vai onerar o grep, e você tem forma de fazer isso melhor, porque se você quer procurar por dígito, você procura 09, não tem nada demais, tá legal? Então, a lista negada é exatamente igual à lista, só que ela começa com circunflexo. Então, se 09 é uma lista, são números, então, chapéu 09 é tudo menos número, tudo, não é letra, é tudo. Pode ser arroba, y, qualquer coisa, tá legal? Menos número. Então, olha só, a gente não sabe nada de expressão angular, mas olha só que exemplo legal esse que eu achei. Aliás, esse exemplo aqui, bom, então vamos procurar por qualquer coisa. Esse exemplo aqui é do Aurélio, eu achei muito legal esse exemplo dele. Ele pegou aqui, botou assim, procurar você, porque você aqui nesse ponto, você ainda não sabe nada de expressão angular, mas olha só o que você pode fazer. Você depois de um ponto, uma vírgula, qualquer coisa assim, você deve ter um espaço em branco, tá legal? Então, vamos procurar por qualquer coisa que não seja um espaço em branco após a pontuação. Então, tá aqui, moçada, eu ponho todos os caracteres de pontuação seguido de um não branco, tá? E isso aqui eu vou falar para você uma coisa com sinceridade. Eu uso muito isso, porque eu escrevo muito. Meu livro tem 600 páginas, para procurar um erro nesse troço é uma loucura. E deixa eu mostrar aqui uma coisa rapidinho para vocês, só para ver aqui uma coisa. Olha aqui, ó. Aqui, eu estou aqui nesse cara, você dá o Ctrl Shift H, Ctrl H, quer dizer, olha aqui, ó, outras opções. Aqui, expressões regulares. Eu posso pesquisar aqui dentro por expressões regulares. Isso aqui é o Writer, tá legal? Eu posso procurar por expressões regulares e repara que está sempre marcado no meu, porque eu uso direto isso, tá bom? Então, vamos voltar aqui à vaca fria, onde a gente estava, aqui. Então tá. Mas também podemos fazer isso, podemos usar punct, só que o punct, esse troço todo, eu desaconselho, é melhor fazer assim, tá? Então, vamos ver agora os quantificadores. O ponto de perguntação, o ponto de interrogação, deixa a entidade anterior opcional. Veja bem que eu já estou falando aqui em entidade, eu não estou falando em caractere, porque o quantificador modifica a entidade anterior, que pode ser uma expressão regular, pode ser um metacaractere. Por exemplo, aqui, ó, Chops, é o Chops paulista e o Chopp carioca, ó, Chopp sem o S, Chops com S, tá? Gota ou grota, eu ponho um interroga antes do G, do R, perdão, depois do R, põe interroga depois do R, vai tornar esse R opcional. Mesma coisa aqui com a broa, é muito broa essa broa, então eu ponho o interroga aqui, que vai tornar esse R opcional, vai casar com broa e com boa. Tá? Mas olha esse aqui, ó, CF interroga, alar interroga. Então, isso aqui vai tornar o C e o F, a lista formada por C e o F como opcional, e o R também como opcional. Então, casa só com ala, mas também casa com cala, com fala, casa com calar, com falar e com alar. Tá? Então, aqui, ó, veja bem, eu estou tornando esta entidade opcional, esta entidade aqui, tá? Então, esse aqui o que faz? Casa com tela, cela, mela e vela e casa só com ela. Tá legal? Aqui, a mesma coisa que a gente viu lá atrás, nos metacaracteres, só que agora a gente está botando a contrabarra com opcional. Então, ele vai casar com abrir e fechar as tags de HTML. Tá?
Gente, outra coisa, deixa eu falar aqui, quando chega nesse ponto do asterisco, o interroga é pouco usado, mas quem conhece um pouquinho de shell sabe que o interroga para o shell, ele lista, se eu fizer, o shell expande, o interroga para um caractere, desde que seja o nome de arquivo. Se eu tenho ARC1 e ARC2, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para você. LS, o que eu tenho aqui? Ó? ARC1 e ARC2, eu posso fazer assim, ó, LS, ARC, interroga. Olha lá. O interroga vai expandir para somente um caractere. Deixa eu ver se eu tenho dois. Não tenho dois. Bom, enfim, não vou perder tempo, por isso que o tempo está escasso. O interroga expande, porque a gente viu o interroga lá como o opcional. E o interroga, quando eu estou falando em metacaracteres, isso aqui são metacaracteres de expansão de arquivo. Esses coringas aqui são metacaracteres de expansão de arquivo que eles vão casar com nomes de arquivo. Tá legal? Aqui eu estou casando com texto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Aqui, se eu fizer ARC, LS ARC, asterisco, eu vou casar com todos os arquivos, inclusive quando não tem nada, só com ARC ali na frente. Então, é isso aí. Só que o asterisco aqui é diferente. O interroga a gente já viu que é diferente, o asterisco aqui também é diferente. Então, gente, pelo amor de Deus, não confunde metacaractere de expressão angular com metacaractere de expansão de arquivos. Os coringas são diferentes. Por exemplo, o asterisco aqui, ele casa com 0 ou N ocorrências da entidade anterior. Então, isso aqui casa só com 0 vezes o 5, ou seja, casa só com 1, mas casa com 51 também, que é uma boa ideia, né? Olha, casa com 5, 5, 5, 5, 1, casa com 5, 5, 5, 5, infinito 5, 1. Só isso, não casa com qualquer coisa. Tá? O que casa com qualquer coisa é isso aqui, ó. L ponto asterisco. O ponto casa com qualquer coisa. E o asterisco é 0 ou mais vezes qualquer coisa. Ou seja, isso aqui é o absolutamente nada e o absolutamente tudo. Isso aqui é a coisa mais perigosa de você usar. Tá? Porque ele vai casar com tudo. Use isso aqui com muita parcimônia, muita moderação. Tá legal? Então, ele vai casar com LX, que casou com nada, vai casar com Linux, com L serve de X. Tá? Tem que começar com L e terminar com X. Qualquer coisa no meio, inclusive nada. Tá? Então, ó, o asterisco, não só o asterisco, como todos os quantificadores são gulosos. O que isso quer dizer? Ele sempre vai casar com o máximo que ele conseguir. Então, olha só. Eu tenho um arquivo quebra-língua.txt, que lá dentro tem assim, eu vi um velho com folha velho nas costas, tanto velho fora do velho quanto velho do folha fed. Depois vocês tentam repetir isso. Se eu puser grep f.asterisco olha como é que ele funciona, gente. Olha só como ele funciona. Ele funciona assim, ó. QD o F, QD o F, QD o F, QD o F, QD o F. Isso é o grep, isso é a expressão angular. QD o F, 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 QD... Achei o F. Bom, agora, QD o ponto asterisco, ele vai casando, o ponto asterisco vai casando com tudo, 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 até aqui. Aí ele fala assim, tinha que ter um E, QD o 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 E. Vem até aqui. Então, é isso que a expressão regular faz. É por isso que ela é gulosa. Por isso que todo quantificador é guloso. Tá legal? Então, se a gente pensar dessa maneira, a gente vai ter que... Quando for fazer... Desculpa, gente, é que entrou um telefone aqui, eu me perdi um pouquinho. Eu esqueci de desligar o telefone. Então, a gente vai ter que fazer... Quando for usar o ponto asterisco, é isso que eu estou te falando, muita parcimônia no ponto asterisco, tá? Aqui ele vai casar com tudo aqui também, ele vem até aqui casando, tá? Muita parcimônia com isso. Às vezes é negócio fazer isso, às vezes eu quero fazer isso para me economizar trabalho, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns casos que eu quero fazer isso. Aqui, por exemplo, grep, como é que eu faço esse troço aqui funcionar? Eu faço grep, até Z é uma lista, é tudo minúsculo que está aqui dentro, então grep de A até Z, se tivesse maiúsculo também, eu punha alfa, punha a classe alfa, por exemplo, eu punha azão, zezão, azão, traço, zezão, azinho, traço, zezinho, qualquer coisa, tá? Asterisco, que é a repetição disso aqui, pronto, acabou, só vou casar com as coisas certas, porque o primeiro branco depois já não casa com isso, tá legal?
Beleza, então vamos lá. O mais é a mesma coisa do asterisco, só que ele vai ter que casar pelo menos uma vez. Tá? Então, 5 mais 1, o 5 asterisco 1 casava só com 5. O 5 mais 1 só casa com 51. Aliás, estou com sede. Então, e vai casar com 5, 5, 5, 1, lá, e por aí vai, tá legal? Aqui o caindo não casa mais com cando, casa só com caindo. E por aí vai, moçada. Agora, olha só, o mais também é guloso, com todos os curigas são gulosos. E a partir daqui, moçada, a partir do que eu vou começar a falar agora, eu preciso, se eu estiver trabalhando com grep, eu preciso de usar a opção -0, do grep expandido, tá? Que alguns conhecem como grep. Esse grep praticamente não existe mais, tá? A maior parte dos Unix, que você vai ver por aí, dos Linux, você vai ver por aí, o grep é um alias do grep, ou é um script do grep, que é pior ainda. Quer dizer, você, quando chama um lgrep, você vai chamar um script que vai chamar o grep -0, tá legal? Então, evita o grep e começa a trabalhar com o grep -0, que esse que é o POSIX. O grep não é POSIX, o grep -0 é POSIX. Se não me engano, o AIX, quer dizer, se não me engano, não, o AIX não tinha nem o grep. Agora eu não sei se ele já tem, mas ele não tinha nem o grep, era só grep -0. Então preciso usar o grep -0 para fazê-lo, e ele também é guloso, que se eu procurar um ponto mais 9, ele vai casando com todo, vai passando por cima dos 9, procurando, porque o ponto mais casa com tudo, ponto mais casa com tudo, vem até aqui, depois ele volta procurando 9. Então ele vai casar com isso tudo, ele também é guloso, tá legal? Beleza, vamos lá então. Chave é a quantificação controlada, eu sei exatamente o que eu quero casar. Isso aqui, ó, eu costumo ler isso aqui assim, ó, com 3, isso aqui significa o seguinte, o 3 ocorrendo, eu leio isso aqui como ocorrendo entre 1 e 4 vezes, tá? A chave, ela me especifica exatamente o que eu quero. Eu quero aqui um 3 ocorrendo entre 1 e 4 vezes, ou seja, vai casar com 3, com 3, 3, 3, 3, 3 e 3, 3, 3, 3, 3. Só, nada mais do que isso, tá? Mas também até a sintaxe relaxada. Por exemplo, 0, casa com 0 ou mais. O que é isso? 0 ou mais é o asterisco. 1, que é isso? É o mais. 1 ou mais vezes, é o mais. Tá? 0 ou 1 é o interroga. Tá? É opcional. 3, exatamente 3. Moçada, isso aqui é a mesma coisa, só que isso aqui requer expansão regular, requer o -0. Eu esqueci de falar, quando você está usando aqui o -0 no grep, você tem também o sed, você se estiver usando com sed, você tem que usar o -rzinho, tá? Para usar a expressão regular expandida. Tá? Se você estiver usando o Unix, o Linux, né? O Unix você não tem a opção -r do sed, tá? No sed padrão. Só o GNU sed que tem. Então tá. Então isso aqui seria o asterisco, o mais, tá? Então, mas prefiro usar o asterisco e o mais, que é mais rápido, tá? Mas esse cara aqui me dá uma ideia de voltar aqui atrás, olha aqui, ó. Isso aqui, e dizer o seguinte, ó, apagar esse cara aqui todo, dizer que isso aqui ocorre 2 vezes, aqui, ó. Esse par não ocorre 2 vezes, seguido de 2 pontos. Então, isso aqui, eu posso pegar isso aqui e repetir 6 vezes, ó. 1, 2, opa, cliquei no lugar errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apago 2 pontos e não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque eu não botei de propósito para vocês verem o grep -0. Tá legal? O grep -zão. Agora funciona. Beleza, moçada? Vamos lá. Então, ó, tá ficando mais menor, ó. Tá ficando mais menor. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, agora as âncoras. Vamos ver as âncoras, quais são. O nosso amigo circunflexo marca o começo de uma linha e, por isso, deve ser sempre o primeiro metacaractere de uma expressão angular. Ele é o marcador da lista negada, mas apenas
ele é o marcador da lista negada, mas apenas se ele for o primeiro caractere dentro do colchete. Tá? Fora disso, ele é o início de palavra. Então, quando eu faço aqui chapéu 09, eu estou procurando por linhas que comecem com número. O inverso disso seria começa por não 09, onde o primeiro circunflexo marca o início da linha, o segundo nega a lista, tá legal? Então tá. Similar e complementar ao circunflexo vem o cifrão. O cifrão marca o final, então por isso ele deve ser o último, tá legal? Então, trabalhando com os dois juntos, a gente pode falar uma série de coisas. Repara só isso aqui é um caso verídico, tá? Isso aqui aconteceu, eu fui fazer esse exemplo aqui e fui vendo as implicações do negócio e resolvi transformar isso num caso. Se eu fizer um head, aliás, não é isso aqui não, é outra coisa. Se eu fizer um head menos 4 barra ETC barra PSWD, gente, olha só para falar de Shell instantinho, a maior parte das pessoas que eu vejo faz isso assim, CAT barra ETC barra PSWD, pipe head, não precisa, acaba com CAT na sua vida, gente, acaba com CAT. Aliás, bom, depois eu falo sobre isso. Então, esse head menos 4 barra ETC barra PSWD me lista esses caras aqui, ó, tá? Me lista os 4 primeiros caras do barra ETC barra PSWD. Se eu fizer esse head menos 4 barra ETC barra PSWD, pipe grep menos VRoot, tá? Eu estou pegando esses 4 e estou falando grep menos VRoot. O que vai fazer? O root, a linha do root vai sumir. O menos V casa com, exibe tudo, ou seja, casa com tudo que não seja esse carinha aqui. Então, essa linha aqui ele não vai mostrar, tá legal? Então, baseado nisso, eu fui mostrar um exemplo para vocês. Aqui é que vem o negócio. E aí, eu fiz assim, ó. Veja só isso. If config pipe grep menos V, 0,9 dólar. Como eu estava usando if config, eu gosto de ficar sempre no mesmo exemplo, porque expressão angular não é só para Shell. Expressão angular para tudo quanto é tipo de linguagem. E, inclusive, editores de texto, etc. Então, como eu estou falando em cima de Shell, eu procuro ficar sempre no mesmo exemplo. Então, como eu usei o if config ali, eu uso o if config aqui de novo. E aí fui testar com o if config, aconteceu isso aqui. If config pipe grep, e apareceu aqui, ó. Isso aqui era para. O que isso aqui eu estou fazendo? Estou matando, grep menos V, estou matando as linhas que começam com número. Mas olha aqui, ó. Esse cara aqui apareceu, termina com número. Termina com número, desculpa. Esse aqui termina com número, esse aqui também termina com número. Um monte deles termina, tá? Então, não resolveu o problema. Eu falei assim, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui, eu sei que isso aqui funciona, deixa eu ver como é que está esse if config. Eu fiz o if config pipe cat menos ET. Esse cat menos ET, ele mostra no final com dólar, mostrando a linha com dólar. E mostra outras coisas mais, mas só para a gente ser mais objetivo aqui, ó. Então, aqui tinha brancos no final, tá vendo? Tinha brancos aqui no final. Isso aqui é um exemplo verídico, tá? No meu caso aqui era verídico. E tem essa linha em branco aqui e essa linha em branco aqui também, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei grep menos V, 0,9, ó, branco asterisco. O asterisco não casa com 0 ou mais brancos? Então 0,9 seguido de 0 ou mais brancos e o fim da coisa, o fim da linha. E aí não casou, não tem mais número, não tem mais nada terminando com número ou terminando com número branco, tá legal? Mas ainda tem essas linhas aqui que eu estou implicando com elas, tá? Então vamos tirar também essas linhas. Como é que eu vou fazer? Pipe grep menos V, eu vou pegar essa mesma coisa que eu fiz e vou passar para pipe grep menos V, começou e terminou. Chapéu, dólar, começou e terminou, está vazio. É assim que se mostra uma linha vazia, tá legal? E aí eu matei aquelas duas linhas, tá? Mas esse pipe aqui, no expressão angular, isso aqui não existe, tá? Isso aqui pode ser, para matar esse pipe, isso aqui pode ser feito com uma expressão angular. Fazendo isso aqui, a gente vai ver no final que isso aqui é um ou. Então, que case com isso ou com isso, tá? Tá, então, eu passei rápido porque a gente vai ver isso no final melhor. O que acontecerá se eu executar a linha a seguir? Grep menos E, início, ponto, que é qualquer caractere, ocorrendo entre 20 e 40 vezes, fim. Ou seja, eu quero que uma linha, eu quero casar com as linhas que entre o início e o fim tem entre 20 e 40 caracteres. Isso aqui é qualquer caractere ocorrendo entre 20 e 40 vezes.
Então, se eu fizer isso, ele vai casar com essas linhas aqui. Então, entre 20 e 40 caracteres. Tá? Se eu fizer isso aqui só para diminuir o escopo, eu vou ter só esses dois aqui, para mostrar que aquilo dali estava funcionando. Passei de 20 e 40 para 20 e 30. Tá legal? Então, isso mostra que está aprovado no método. A borda é muito útil para casar palavras inteiras, porque ela define os seus limites anterior e ou posterior. Palavra, como sempre, é uma sequência de caracteres que atende a lista de azão a zezão, azinho, zezinho, 0 a 9 ou sublinha. Isto é, letras, números e sublinhados. É aquilo que eu sempre falei para vocês. Sempre vai ser isso. Palavra para ele é isso. Então, olha só. Eu tenho essas palavras aqui, ó. Ave, avestruz, ave do paraíso, trave, caveio e travesso. Se eu der um grepe ave, vai casar com todo mundo. Mas eu quero só ave no início da palavra. Então, eu dou um grepe borda ave. Como é que eu vou? Vai casar com o quê? Casa com ave? Casa. Casa com avestruz? Casa. Casa com ave do paraíso? Casa. Casa com trave? Não. Aqui, antes do trave, eu tenho esse TR. Casa com caveio? Não, não casa. Travesso também não casa. Tá? Se eu fizer ave, borda, eu quero procurar quem termina com ave. Tá? Então, ave termina com ave, tem uma borda aqui depois, a vírgula. Avestruz não tem borda, tem um estruz depois. Ave do paraíso, isso aqui é uma borda, moçada. O sublinha não é a borda, isso aqui é borda. Tá? Então vai casar com ave do paraíso. Trave, casa com trave, porque tem borda depois. Caveio não casa, travessão também não. Borda, ave e borda, vai casar com essas duas aqui. Ou seja, vai casar com ave, que tem borda antes e borda depois, vai casar com avestruz, não tem borda depois, ave do paraíso tem borda antes e borda depois, trave não tem borda antes, caveio não tem borda antes nem depois, e travesso não tem nem borda antes nem borda depois. Vai ficar só com ave e ave do paraíso. Mas a borda também pode ser feita, eu tenho inclusive usado mais isso aqui, eu tenho usado mais esse símbolo do que o contra barra B. Tá? Porque ele tem algumas diferençazinhas e eu tenho achado isso aqui mais eficiente. Porque, olha só, eu peguei aquele quebra-língua.txt para procurar por F... uma borda, F... outra borda. Então, ele vai casar com folha, com fédio, com folha, tudo certinho. Maravilha, magavilha, tudo beleza. Fazer a mesma coisa com contra barra B. Ele vai casar com as mesmas coisas, tudo certinho. Porém, agora eu meto um espaço em branco aqui. E peço para casar uma borda com espaço em branco com FE e com outra borda. Ele não casa com ninguém. E se eu fizer o mesmo com contra barra B, ele vai casar com as mesmas palavras. Por isso, eu acho que isso aqui só deveria casar se depois do branco tivesse outra borda. Ou se antes desse branco aqui tivesse outra borda. Tá? Aqui, mas esse, o B casou assim mesmo. Essa é a minha interpretação, cada um interpreta do seu jeito. Tá? Por isso que eu tenho usado, e tem algumas coisas que me levam a usar mais essa semântica aqui, tá? Por causa dos espaços em branco. Beleza. Algumas vezes queremos achar um texto que não seja no fim ou no início de uma palavra. Então, aqui, como eu falei para vocês lá atrás, a contra barra B casa com borda. Contra barra Bzão casa com não borda. Então, olha só, usando o mesmo texto, ave, avestruz é aquela mesma coisa. Eu quero uma não borda, ave borda. Não borda, não casa. Porque aqui tem uma borda antes. Aqui não borda não vai casar, porque tem uma borda antes. Aqui também tem uma borda antes. Trave tem uma não borda antes. E tem uma borda depois. Casou. Trave casou. Caveio tem uma não borda antes e uma não borda depois. Travesso tem uma não borda antes e uma não borda depois. Então, isso aqui só casou com trave. Tá legal? Agora, eu quero borda, ave, não borda. Borda, beleza. Não, aqui tem borda. Tá? Avestruz, aqui eu tenho uma borda antes e tenho uma não borda depois. Casou. Aqui eu tenho uma borda antes e uma borda depois. Não casa. Aqui tem um não borda, não casa. Tem uma não borda, não casa. Tem uma não borda, não casa. Então, só vai casar com avestruz. Agora, eu tenho uma não borda, não borda. Aqui eu tenho borda, borda. Aqui eu tenho borda, não borda. Borda, borda. Não borda, borda. Não borda e não borda. Caveio. Tem não borda antes e não borda depois. Travesso. Tem não borda antes e não borda depois. Casou traveio e cavesso. Ih, caveio e travesso? Caveio e travesso. Beleza.
Tá legal, moçada? Então, outros metacaracteres. Esses outros metacaracteres é muito importante isso aqui. Por que é importante? Porque o outro sempre vai estar as exceções da regra, tá? Então vai ser muita coisa vai cair aqui. Aqui quase tudo de expressão angular vai cair nesse caso aqui, nesses casos. Se usa muito expressão angular lista e esses outros metacaracteres. Você tem duas formas de casar um coringa dentro de uma expressão angular, usando lista ou escapando. Por exemplo, para procurar por um CEP, eu faço 0 a 9 ocorrendo 2 vezes, um ponto, 0 a 9 ocorrendo 3 vezes, um traço e 0 a 9 ocorrendo 3 vezes. Se eu não puser esse colchete aqui, se eu pusesse só ponto, esse ponto significaria que eu podia casar com qualquer caractere aqui. Então, eu tenho que dizer para ele que esse ponto é literal. Então, tem duas formas de fazer isso. Ou eu uso colchete, que ninguém usa, usa a lista que ninguém usa, tá? Mas pode-se usar. Ou uso uma contrabarra antes, que é o famigerado escape, tá? Isso é, a contrabarra escapa qualquer metacaractere, tirando seus superpoderes. Ele é tão poderoso que ele pode escapar a si próprio. Então, barra, caso uma barra invertida literal. Usamos a lista para tirar superpoderes só para efeito didático. Mas na vida real só se vê a barra invertida, é o que eu falei para vocês. Tá legal? Então, eu quero fazer uma expressão angular para localizar todos os CPFs. Só que nem todos estão no formato padrão. Para separar os milhares, podem ter pontos, espaços, em branco ou nada. Então, veja como é que seria isso. Aqui, 0 a 9 3 vezes. Está errado isso aqui. Está errado isso aqui. 0 a 9 3 vezes, ponto ao espaço, 0 a 9 3 vezes, ele disse que tem que ter nada. Pode não ter nada. Para não ter nada, eu tinha que ter um interroga aqui depois. Tá? E ele aqui não foi necessário escapar. Mesma coisa aqui, 0 a 9 3 vezes, ou eu tiro nada aqui, ou põe um ponto de perguntação aqui depois. Ó. Ponto de perguntação aqui, ponto de perguntação. Tá? 0 a 9 3 vezes, depois um traço, 0 a 9 2 vezes. Aí você fala assim, não precisa de escapar o traço? Não, traço não significa nada para a expressão angular, só significa dentro de um par de chaves. Aqui fora não significa nada. Nesse caso, o ponto deveria estar dentro de uma lista, não foi necessário escapá-lo, até porque se tivesse tentado escapá-lo dentro de uma lista fazendo contrabarra ponto, também seria aceito CPF com a contrabarra separando os milhares. Isso depende, moçada, isso aqui eu escrevi isso aqui, mas como sempre existem exceções, é isso aí que eu ia falar. Tá? Porque, olha só, sed substitui um tab branco, troquei, substitui um contrabarra T, que significa tab branco, troquei por troquei. Eu vou substituir tudo quanto é contrabarra e branco pela palavra troquei, de forma global. Então, meu texto é assim, ó, um tab aqui. Então, eu tenho um branco aqui, ó, e tem aqui um tab. Tá? Quando eu faço isso, ele propõe um troquei, botou aqui no lugar do branco, tab, troquei, botou no lugar do tab também. Então, isso significa o seguinte, que o contrabarra T dentro do sed foi aceito. Tá? Dentro da lista, na implementação do sed, ele foi aceito. Se eu fizer um grep menos T, um tab aqui, não casou, ele não devolve nada. Se eu usar um grep menos P, usando a sintaxe do Perl, contra barra T, ele casa. Tá legal? Só que esse grep menos T, ele é muito pesado, eu desaconselho muito isso. Bom, enfim. Mas, como sempre, existem exceções, tá? Vamos lá. Frequentemente você se depara com um problema quando está escrevendo uma expressão angular. Um determinado ponto pode ser que tenha mais de um valor. Nesses casos, se usa a barra vertical para especificar essa alternância. Então, eu posso fazer Flamengo, ou Mengo, ou Mengão. O ou representado pela barra vertical. Essa expressão angular se lê ou Flamengo, ou Mengo, ou Mengão. Mas não se esqueça que a lista também é uma espécie de ou, mas apenas para uma letra. Então, MPST, ODA, é o mesmo que moda, poda, soda ou toda. Gente, podendo usar isso aqui, usa isso aqui, não usa isso aqui não, tá? Porque não esquece que eu preciso usar a expressão angular expandida, isso aqui é bem mais lento do que isso aqui. Nesse caso, você usa o simplificado. Se a alternância for somente o caractere, nem pense 2 vezes.
Use a lista, que é bem mais eficiente, tá? O grupo. Como diz o nome, sua função é fazer agrupamentos no interior dos parênteses. Dentro do grupo podemos ter um ou mais caracteres, metacaracteres, inclusive outros grupos. Com uma expressão matemática, os parênteses definem um grupo e seu conteúdo pode ser visto como um bloco na expressão. Todos os quantificadores que vimos anteriormente podem ter um poder ampliado pelo grupo, né? Ele lhe dá mais abrangência, mas quando eu estou usando o ou, essa abrangência do grupo diminui o escopo do ou, tá? Então, ele dá mais poder ao ou por diminuir o escopo. Quer ver? Nós vamos ver isso aqui, ó. Um exemplo simples. I, mais, agrupa a palavra I. E nesse grupo está quantificado pelo mais. Se eu não pusesse esse grupo, ele ia casar com I, I. Quando eu ponho I mais, ele vai casar com I, ui. E assim vamos agrupar tudo o que quisermos, literais e metacaracteres, e quantificá-los. Meta interroga caractere. Eu botei o grupo inteiro como opcional. Esse ponto de perguntação aqui transforma esse grupo inteiro em opcional. Então, esse aqui vai casar com metacaractere simplesmente com caractere. Se eu ponho exercitar, eu estou transformando esse ER em opcional. Tá? Então, esse aqui casa só com excitar e casa também com exercitar. E agora aqui, moçada, aqui é que vem o lance que eu estava falando para você. Olha aqui, ó. Se eu puser boa tarde ou noite, o parênteses aqui está diminuindo o escopo do ou seja, eu estou dizendo para ele, o ou é só tarde ou noite. Se não fosse o parênteses, eu teria que escrever boa tarde ou boa noite, se não fosse parênteses. Então, essa limitação que dá mais poder ao ou, tá legal? Olha isso aqui, ó. Fla, interroga, Mengo, o ou ou. Então, isso aqui vai casar, como Fla é opcional, isso aqui vai casar com Mengo e com ou Mengão. Mas vai casar também com Flamengo ou Flamengão. Tá legal? In ou com certo vai casar com incerto, concerto e só concerto. Beleza? Então, isso é muito usado, cara. Parênteses, grupo é muito usado, tá? Então, podemos criar subgrupos também. Então, imagine que você esteja procurando por um nome de um supermercado, uma listagem. Não sabe se é um supermercado, um mercado, um hipermercado, o que ele é. Então, você, para pegar esses dois últimos aqui, o que você faz? Super ou hipermercado. Mas repara que entre super ou hiper, você tem o per comum. Então, você pode ficar assim só com su ou hipermercado. Mas precisamos também casar apenas no mercado. Então, o que eu faço? Eu crio um outro grupo aqui até aqui e ponho como opcional. Então, eu crio um outro grupo até aqui e ponho como opcional. Tá legal? E se eu tivesse mini mercado também? É fácil, é só empurrar aqui, ó, e botar um mini ou. Empurra esses dois parênteses aqui e põe mini ou então empurra aqui, ó, põe ou mini depois do R, entre o R e o parênteses, eu empurro isso para lá e põe aqui ou mini, tá? Então, mas olha, gente, isso aqui é uma viagem, tá? Isso aí ninguém faz isso, tá? O pessoal faz mini ou super ou hiper, parênteses mercado, interroga mercado. É isso que você vai ver. Isso aí é só para um exemplo meramente didático. É legal, pode fazer isso, não tem nenhum problema. É uma construção linda, mas é só para mostrar que cabe botar um grupo dentro do outro, e às vezes a gente é obrigado a usar um grupo dentro do outro, tá? Então, olha só, a demo aqui no terminal, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Aí vocês devem ter se perguntado, quando eu fiz isso aqui, poxa, por que se eu botei isso aqui 2 vezes, por que eu não ponho isso aqui tudo 6 vezes? Eu não posso botar isso aqui tudo 6 vezes por causa dos 2 pontos, porque no duro, o que iria se repetir aqui, era isso aqui, ó. Se eu pusesse aqui, se eu fizesse assim, ó, 5, e não são 6, né? Se eu fizesse 5, seguido de outro sem 2 pontos, eu estaria repetindo 5 vezes os 2 pontos. Então, eu precisava de ter um grupo aqui, ó. E agora a gente chegou na expressão regular simples, ou seja, eu tenho um grupo aqui com 2 dígitos, seguido de 2 pontos, ocorrendo 5 vezes, e mais 2 dígitos seguidos, sem 2 pontos. Tá legal? Se eu fizer isso, eu caso lá com aquele carinha, e aí eu cheguei na expressão regular definitiva. Tá legal? Bem pequenininha, típico do japonês.
É o rei da miniaturização, né? Eu não estou falando na boa. O japonês que faz miniaturização de transistor, etc. Começou, pelo menos na minha época, o japonês era tido como o rei da miniaturização. Tá? Só que você, ao usar o grupo, você ganha um brinde, que é o trecho de texto casado pela expressão angular que está dentro do grupo. Ele fica guardado em um cantinho e pode ser usado em outras partes da mesma expressão. O nome diz é retrovisor porque ele olha para trás. Gente, esse olha para trás aqui é muito relativo. Ele é retrovisor porque o nome dele em inglês é back reference, ou referência posterior. Tá? Você tem que fazer uma referência posterior. E referência posterior aqui tem outra interpretação, né, gente? Então, seria isso que a gente chama de retrovisor. Da mesma forma que a gente traduziu para casado o to match, aqui, back reference, aqui seria retrovisor, para buscar um texto já casado. Então, o retrovisor ele vai pegar um texto que foi casado. Tá? Veja bem, não é expressão angular, o texto. Por exemplo, em um arquivo procuramos por bate-bate. Podemos literalmente procurar por bate-bate, mas vai ser muito careta. Vamos então usar o grupo e o retrovisor para fazer isso. Então eu posso fazer bate, botei isso aqui dentro de um grupo, seguido de um retrovisor. Contra a barra 1 é o retrovisor 1. Cada par de parênteses gera um retrovisor. Tá? Então, e eles estão na ordem da esquerda para a direita que os parênteses estão aparecendo. Então, o retrovisor contra a barra 1 é referência ao texto casado do primeiro grupo. Nesse caso, bate-bate. Nesse caso, bate fica no final da conta com a expressão que queríamos. Gente, são 9 retrovisores que você tem. Contra a barra, isso aqui eu vou falar tudo depois. Vamos lá. Então, esse contra a barra 1 não é o tal do escape? Pois é, ele é o escape, a não ser que ele esteja seguido de um número. Se ele estiver seguido de um número, ele é um retrovisor. E esse número tem que ser de 1 a 9. Então, se eu usar o retrovisor 10, se eu quiser usar 10, isso aqui é o retrovisor 1 seguido de um 0. Tá legal? Sempre assim, tá? Então, são 9 retrovisores, você dificilmente vai usar mais do que 4. Então, olha só, vamos fazer isso aqui, ó, esse exemplo aqui, vamos fazer aqui. Eu tenho um arquivo, cdts, ps, cdts, cd, cdts, cat, gago. Olha aqui, moçada, eu tenho esse arquivo aqui. Vou só falar para você. Eu aqui nesse slide anterior aqui, eu disse que é muito útil para casar palavra repetida. Isso é mentira. Isso é só didático, tá, gente? Não é útil para casar palavra repetida. Mas aqui, com um exemplo didático, eu tenho esse arquivo gago aqui, que tem bate-bate, bate-hífen, bate, bate-branco, bate. Então, tem bate de tudo quanto é maneira, tem come de tudo quanto é maneira, e por aí vai, tá, moçada? Então, vamos procurar as palavras repetidas separadas por um hífen. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer grep. Como é que eu defino uma palavra? Eu defino uma palavra assim, ó. Grep, peraí, aqui clique, né? A-Z, clique mais. Tá? Bom, botei o mais, então vem aqui, grep menos E. Mas o colchete, tudo que eu mostrei depois do mais, inclusive parênteses, etc., que a gente vai usar, etc., tudo isso eu precisaria do E mesmo. Então, olha só, A até Z mais eu estou definindo uma palavra aqui. Aqui eu estou definindo uma palavra. Tá? E eu digo que essa palavra, depois dela, tem um branco. Botei um espaço em branco aqui. Eu quero achar as palavras separadas por um espaço em branco. Tá? Eu falei primeiro hífen, mas eu quero espaço em branco. Então, aqui eu tenho espaço em branco. Mas como é que eu vou fazer essa palavra se repetir? É fácil. Eu vou pegar isso aqui, vou criar um grupo aqui. Tem um grupo aqui com essa palavra. E depois do espaço em branco, eu digo que ela se repete contra a barra 1. Tá? Onde? No arquivo gago. Aí ele achou essas duas palavras. Come, come, quero, quero. Aí o cara pergunta, tá, tudo bem.
Mas então, vamos lá. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero seguido de branco ou hífen. Então, eu vou fazer assim. Ó. Aqui eu tenho um branco. Eu criei aqui uma lista. Um branco ou hífen. Sempre com cuidado de o hífen, quando está dentro de uma lista, ser o último. Tá legal? De preferência, ser o último. Tá? Se ele estivesse no meio, cuidado, só não põe ele no meio. Tá? No início ou no fim, tudo bem. Então, aqui eu... Opa, o que eu fiz aqui? Ah, que eu deixei um branco aqui depois. Esqueci desse branco aqui. Tá, então ele fez isso aqui. Mas olha só, ele casou rebate e bateria. Zebra! Por que a zebra? Porque eu não botei as bordas, meu amigo. Eu não botei as bordas, eu teria que ter colocado as bordas. Então, aqui eu tenho uma borda para finalizar, aqui eu tenho uma borda, e aqui, no início, eu também tenho uma borda. Tá legal? Aí já não casa mais aqueles caras. Tá legal? Viu como é que a borda é necessária? Tá. Agora, eu quero casar também esse cara aqui, ó. Eu quero casar também esse quero aqui, ó, que não tem nada, aqui é tudo seguido. Então, o que eu faço? Eu faço isso aqui com um ponto de perguntação aqui, ó. Ponho ele como opcional. E aí eu também caso aquele quero, come, e por aí vai. Tá legal, Marcelo? Então, como eu disse para você, se você me der a regra, lá no início, se você me der a regra, eu faço qualquer coisa, eu acho qualquer coisa no texto. Tá legal? Mas eu desaconselho, mas tem gente que faz assim, ó. Tem gente que faz assim. Eu desaconselho, porque eu falei que é mais lento isso aqui, né? O cara faz branco ou hífen. Branco ou hífen. Aí você fala assim, mas aí ele não casou com... Aí ele não casou com quero sem nada. Aí é só você fazer assim, ó. Cara, no Shell é tudo válido, ó. Tudo que você faz, ele aceita. Ó. Eu botei um ou nada depois. Ou nada. Olha lá. Ele aceitou. Tá legal? Então, moçada, vamos passar isso aqui. Que nada... deixa eu só mostrar uma coisa aqui, ó. Então, eu sou muito empolgado com o Shell, desculpa, moçada, o negócio de expressão angular não é Shell, mas eu sou muito empolgado. Repara só, eu queria mostrar aquele troço no slide. No slide, não dá para mostrar aquele arquivo desse tamanho, só que no Shell eu tenho um comando column, no C70 Gago. Eu falo para ele, lista o Gago em 70 colunas da tela. Ele fez isso aqui, ó, ele dividiu tudo para mim sozinho. E aí eu vou fazendo com coluna, tá vendo? Tudo com coluna, eu vou fazendo tudo aqui, ó. Usando column, beleza, cara, tá, bicho, o Shell, ele tem 40 anos de idade, então tudo que tinham que fazer para ele já está feito, já está testado, já está mais do que aprovado, é uma linguagem perfeita, que faz absolutamente tudo redondo, e não é lenta coisa nenhuma. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu fazer uma propagandazinha aqui, eu vou fazer acho que é semana que vem, se não me engano, eu vou fazer eu acho que eu botei até slide aí no final. Vou fazer uma web conference com vocês para fazer um webinar que vou mostrar para vocês como é que o Shell é injustiçado. Só um adendozinho que eu estou falando aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que o Shell é injustiçado. Que o Shell não é lento. Não, não é lento. Você que não sabe usar. O Shell ele é tão lento quanto qualquer linguagem interpretada. Tá? O Shell ele não faz nada, faz tudo, gente. O Shell tem interface gráfica, etc. Então, eu vou fazer esse negócio. No final, eu acho que até eu tenho um slide falando sobre isso. Mas não deixe de assistir, não é gratuito. Então tá, vamos lá, vamos voltar a esse assunto aqui. Ô, Júlio, eu já coloquei o link do chat aqui para o pessoal. Já? Então já coloquei. Beleza. Vou colocar de novo, pessoal. Vai ser de 14 a 18 de setembro. Como é que é o tema que você está colocando? O que você não sabe que não sabe, né? O que você não sabe que não sabe do Shell. Então, é uma trilogia. Eu fiz 3 palestras, mas todas baseadas em coisas assim, simples de se usar. Por exemplo, redirecionamento. Nada mais simples que redirecionamento. Redirecionamento é bastante simples. Mas quer ver? Você sabe fazer um script que receba um arquivo via pipe? Você sabe mandar uma mensagem de erro para a saída de erro, não mandar para a tela, mandar para a saída de erro de forma que você possa fazer um log de erro? Tudo isso é redirecionamento e pouca gente sabe fazer essas coisas. Tá?
E depois eu vou fazer, estava falando sobre o CAT ainda agora, não usa CAT, esse é o famoso CAT abuse, o cara abusa do uso do CAT, né? Que é o CAT abuse. Então, eu vou mostrar para vocês que CAT é totalmente... CAT e outras coisas, tá? Diversas coisas que o pessoal abusa do uso, que não é necessário, eco, o pessoal usa eco demais, etc. E eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma palestra chamada Não Faça Isso com Shell, foi um dos piores trocadilhos que eu fiz na minha vida. Não Faça Isso com Shell, que é o último da trilogia. Primeiro mostra as coisas, como é que se faz, depois eu falo assim, mas não faça isso também. Isso aqui você faz assim, assim, assado. É só isso, essa trilogia. Então tá, moçada, vamos voltar para a expressão angular, que isso aqui é muito mais útil, isso aqui é útil demais para tudo quanto é linguagem, inclusive para Shell, tá? Porque alguns comandos, como AWK, sed, são os comandos mais importantes, grep, etc., não vivem sem isso, tá? Então, olha só, eu estava escrevendo isso aqui quando o Rio de Janeiro estava falando 450 anos, em 2015, olha lá, dia 1º de março de 2015. Então, minha data é isso aqui, ó, 1/3/2015. Eu quero escrever isso aqui no formato YYMMDD, ou seja, inverter esse troço e botar um hífen no meio. Como é que eu faço isso, gente? Isso é muito... É para isso é que serve o grupo. Essa é que é o uso do grupo. Tá? O uso do grupo é isso aqui. Então, olha só, veja só. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer sed menos R, olha lá que eu falei para vocês. O sed, só para explicando para vocês uma coisa. Explicar o sed. O sed com o comando. O sed é uma linguagem, tá? Então, tem comandos. Isso aqui é o comando substitui. O comando S é o comando substitui. Ele substitui. O caractere seguinte ao S é o delimitador do escopo do S. Então, aqui, o escopo do S, ele vai substituir isso daqui, que está aqui, ó, entre esse e esse, tá? Pelo que está entre esse e esse daqui, ó. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, ó, substitui o quê? 09-2, o que eu peguei? 09-2, eu peguei o 01. Uma barra. Ah, outra coisinha aqui que eu falo para vocês. Vocês estão habituados a ver esse S seguido de uma barra, tá? Mas não necessariamente a barra, é o caractere seguinte. Se eu fizesse aqui por um X, não tem problema. Como eu vou usar barra aqui, essa barra, eu preciso dessa barra aqui, se eu pusesse aqui barra, eu ia ter que botar uma contrabarra antes dessa barra e ia dificultar a leitura de vocês. Então é melhor eu botar outro caractere, 2 pontos, pipe aqui, que é a barra vertical, qualquer coisa, qualquer caractere, nenhum pipe aqui tem significado, tá? Então, eu vou substituir isso aqui. O que é isso aqui? É 09 duas vezes, que vem a ser o dia, seguido de uma barra, seguido de 09 duas vezes, que vem a ser o mês, seguido de 09 4 vezes, que vem a ser o ano. Tá? Então, olha só, fiz um grupo aqui, esse aqui é o grupo 1, esse aqui é o grupo 2, e esse aqui é o grupo 3. O que eu fiz? O que eu fiz aqui? Eu substituí por contrabarra 3, contrabarra 2, contrabarra 3, traço, contrabarra 2, traço, contrabarra 1. Esse branco aqui depois é erro meu, não precisa desse branco aqui depois. Ele simplesmente vai botar um branco aqui depois desse 01, e aí ele inverte a data. Tá legal? Só isso, simples assim. E aqui é besteira, aqui eu fiz só... Isso aqui é besteira. A mesma coisa, só que eu não vou perder tempo explicando isso, só que eu não quis botar o date dentro da variável hoje. Fiz direto com o comando date aqui. Tá legal, moçada? Entendido isso? Maravilha? Tá. Beleza. Então, olha só. Lá no início do texto, eu mostrei para você que eu podia fazer, eu podia verificar os caracteres de pontuação que não eram seguidos de um espaço em branco. Eu agora não só vou identificar os caracteres de pontuação que não são seguidos de um espaço em branco, como vou botar esse espaço em branco depois. Então, eu tenho um texto, tenho um arquivo texto, txt, que tem vírgula, vírgula, branco certa, vírgula, vírgula, errada. Tá? Aqui não tem um branco depois. Tá? Então, eu usava essa expressão punct. Aqui eu vou tirar, eu falei isso e botei aqui. Eu só estou botando esse punct aqui, gente, porque aqui eu tenho pouco espaço para escrever. Tá? No slide eu tenho pouco espaço para escrever. O ideal aqui seria que você tivesse 2 pontos, ponto e vírgula, pusesse todos os caracteres de pontuação dentro de uma lista aqui, tá legal? Então, fiz uma lista aqui com os punct, tá? Fiz uma lista,
seguido de outra lista não branco. Ou seja, ele vai casar. Aqui ele não vai casar porque aqui tem um branco. Aqui ele vai casar. Esse aqui, o punct vai casar com essa vírgula aqui e o não branco vai casar com esse E. Então, o contra barra 1 vai ser a vírgula e o contra barra 2 vai ser o E. Eu vou substituir isso aqui, ó, substituir isso pelo contra barra 1 seguido de um branco, seguido do contra barra 2. Então, botei a vírgula, o branco e o E. E aí ficou vírgula errada. Tá legal? Beleza, moçada? Bacana. Então, acabou a matéria aqui que eu queria mostrar para vocês. Quero mostrar agora, só uso para vocês. Isso aqui rapidinho. Eu tenho tempo? Ainda tenho, né? Então, como é que eu tenho? Eu quero fazer um horário. Eu começo fazendo assim, ó. Mas isso aqui não quer dizer nada. 0,9, ponto, ponto, 2 pontos, ponto, ponto. Melhorei um pouquinho aqui, mas continua a taitaica. Taitaica em inglês, titica em português. Aí eu melhoro esse troço aqui um pouquinho. Como é que eu faço? Eu faço 0, 1, 2, seguido de 0 a 9. Melhorei um pouquinho, porque aqui eu estou casando de 00, de 00 horas até 29 horas. Melhorou, mas ainda está ruim. Mas aqui eu melhoro um minuto. Não mexo aqui, melhoro um minuto. Então aqui 00 até 59 ficou perfeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0 aqui, vou pegar esse cara aqui, vou fazer um grupo para criar um OU. Então vai ficar, o 01 vai casar de 0 até 9. Ou seja, isso aqui vai casar de 00 até 19 horas. Maravilha! Ou 20 até 23 horas. Como eu falei para vocês lá no início, como eu prometi, a gente ia casar de 0 até 23 certinho. Então aqui eu estou casando de 00 horas até 19 horas ou 20 horas a 23 horas. Então, se você põe isso aqui, grep, esse cara aqui, ele vai achar qualquer hora para vocês. Se bem que isso aqui também poderia já achar qualquer hora, mas não acharia. Por exemplo, isso aqui casaria com o endereço MAC. Tá? Casaria com o endereço MAC. Ou a gente podia também fazer aqui também para casar, para ficar certinho, eu teria que botar borda, porque isso aqui também casaria com o endereço MAC. A não ser que eu tenha borda antes e borda depois. Tá legal, moçada? Tá entendendo o negócio? A coisa é assim. Tá? Se eu pusesse aqui um ponto de interrogação, aqui nesse ponto, se eu pusesse um ponto de interrogação aqui, isso aqui casaria só o segundo número. Ou seja, se eu tivesse aqui 1 hora ia casar com isso. Não precisava do 0. Se eu tivesse 9 horas, ia casar com isso aqui, não precisaria do 9. Ia casar com isso aqui, tá? Então, se eu pusesse um interroga aqui, também eliminaria o uso do 0. Mesma coisa aqui. Tá? Não, aqui é outra coisa. Tá, vamos lá. Então, para fazer uma data, eu começo assim, vou melhorando assim, mas está muito ruim ainda, ou então faço assim, ó, 0, 1, 2, 3. Não podia botar 0-3? Podia, mas eu quis botar assim só para implicar com você, para mostrar que também pode. Tá? 0, 1, 2, 3, seguido de 0 a 9. Tá? Então, isso aqui vai casar com o dia 00 até o dia 39. Melhorou, mas não está ruim para dedéu. Aqui continua tudo igual. Vou melhorar aqui o mês. 0 a 1 seguido de 0 a 9. Ou seja, eu estou casando aqui com o mês de 0 até o mês 19. Melhorou, mas não está ruim para chuchu. Aqui eu vou melhorar o ano. Vai casar aqui do ano 1000 até o ano 2999. O ano não dá para fazer muito mais do que isso. Tá? Se fosse só 2000, era só tirar esse, botar só o 2, não precisa do grupo aqui, da lista, perdão, não precisa da lista. Seria 2 com 0 a 9 ocorrendo 3 vezes. Tá? Então, vamos melhorar aqui com esse sol que está falando aqui fora, dá até vontade de mergulhar mesmo. Melhorar aqui só o dia. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou botar um grupo, tá? Vou botar 0, 1 ou 2 seguido de 0 a 9 ou 30 e 31. Ai, quase que está certo. Olha aqui, ó. O erro está aqui, ó, dia 00, que não existe. Tá? Mas, se você esquecer esse dia 00, aqui eu já estou fazendo
no dia até o dia 29, do 00 até o 29, 30 e 31. Tá? E vamos melhorar aqui o mês. O que eu fiz aqui no mês? Eu peguei esse 0, joguei ele para fora. Tá? E botei 0 seguido de 1 a 9, ou seja, de 01 até 09, ou 10, 11, 12. Mês 10, 11, 12, ou seja, do mês 01 até o mês 09, ou 10, 11, 12. O mês está prefeito, moçada, prefeito. Então, aqui o que eu estou fazendo? Vou fazer o quê aqui? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, jogar o 0 para fora. Joguei o 0 para fora aqui, ficou 0 seguido de 1 a 9, ou 1, 2 seguido de 0 a 9, ou 3 seguido de 0 a 1. Ou seja, 01 até 09, para o dia 01 até 09, tá? Ou dia 10 até o dia 29, ou dia 30 até o dia 31. Maravilha, moçada, maravilha, nosso expressão agora fechou. Tá, a mesma coisa aqui, se eu puser um interroga aqui antes desse 0, o interroga passa a ser opcional, então, em vez de casar com o dia 03, por exemplo, casa só com o dia 3 também. Tá? Mesma coisa aqui no mês, se eu puser aqui um opcional aqui antes desse cara, se eu puser opcional aqui depois desse cara, antes não, depois, não, cadê ele? Está aqui. Se eu puser um opcional aqui depois desse cara, o que vai acontecer? Ele vai casar com o mês 05 e com o mês 5. Tá? Beleza. Aqui o último exemplozinho para vocês se livrarem de mim. E para eu não me livrar das perguntas de vocês. Como é que eu vou fazer aqui? Para casar números, qualquer que seja o número. Vou botar de 0 a 9 mais. Está muito vago isso. Pode ter um ou não, um sinal de menos na frente, mas ainda está vago. Pode ser um mais ou menos opcional, tá? Mas ainda não está legal. Eu posso botar aqui um par de decimais aqui, botar uma vírgula seguida de um par de decimais. Essa vírgula, par de decimais, pode ser opcional. E eu estou melhorando, tá? Até aqui está tudo bem. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho mais ou menos opcional, tem 0 a 9, o número que seria o número provavelmente dito, e tenho até 2 decimais aqui opcionais. Até aqui está tudo beleza, maravilha. Moçada, agora é que a porca torce o rabo. Eu quero fazer o que aqui? Eu quero botar um ponto separador de milhar. Aí eu meti um ponto separador de milhar aqui. Deu zebra, claro, 0 a 9 mais, eu não estou especificando o tamanho desse 0 a 9 mais, o cara pode escrever 1, 2, 3, 4, ponto, 5, 6, 7, 8, 9, ponto. Então, quer dizer, não está servindo isso aqui. É porque aqui eu tenho que ter 3. Antes do ponto eu tenho que ter 3 aqui. Tudo bem. Melhorou aqui, mas aqui está uma porcaria. Aqui eu posso ter 1, 2, 3, 4, ponto, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então vou melhorar aqui. 3, 3. Aí eu engessei o número. Isso aqui só casa com números entre 100.000 e 999 e 1999. Está engessado. Tá legal? Então eu ponho aqui, em vez de 3, eu ponho de 1 até 3. Beleza, cara, mas também está engessado. Porque aqui eu estou casando de 1.000 até 999, 1999. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar esse cara aqui opcional. Se eu puser esse cara aqui opcional, o que acontece? Se eu escrever o número 1, ele vai casar com esse aqui, ó, 0 a 9 ocorrendo uma vez. Se eu escrever o número 12, 1, 2, ele vai casar com esse aqui, porque 0 a 9 ocorrendo 2 vezes. Se eu escrever 123, 1, 2, 3, ele vai casar com isso aqui. Por quê? Porque 0 a 9 ocorrendo 3 vezes. Se eu escrever 1234, 1, 2, 3, 4, o 1 vai casar com isso aqui, o 2, 3, 4 casar com isso aqui. Então tem que ter um ponto aqui no meio. Tá legal? Maravilha. Mas, então isso aqui fechou. Fechou mais ou menos. Por quê? Isso aqui vocês viram, eu fiz isso aqui em 2015. Né? Então, para essa época, isso aqui era até válido, né? Porque eu casava aqui até 1999. Depois da invenção do Cabral e do Cunha, isso aqui não serve mais para nada, porque agora tem que casar com um cabralão aqui, não é mais com 1 milhão, agora é um cabralão. O que eu tenho que trocar aqui nessa expressão angular para isso aqui casar? Eu quero trocar só um caractere para isso aqui casar com um cabralão ou um cunholão. Pensa aí um pouquinho. Moçada, já pensaram?
Então, dir-te-ei, que é o seguinte, o interroga casa com 0 ou mais vezes. 0 ou uma vezes. O asterisco casa com 0 ou mais vezes. Então, se eu tirar esse interroga aqui e puser um asterisco, ele vai casar com 0 ou mais vezes. Aí eu caso com um cunholão ou um cabralão na unidade que vocês quiserem, na unidade de medida que vocês quiserem. Tá legal? Ou para contar o dinheiro do tio Patinhas, também serve. Tá legal, moçada? Então é isso aí. A aula terminou e agora que vocês sabem tudo de expressão angular, me diz o que quer dizer isso aí. Ó. Uma dica. É o Shakespeare, é uma frase de Shakespeare, e está em inglês. O que isso quer dizer? Em inglês, isso aqui são 2B. To be. Or not to be. To be or not to be. Simples assim. Então, olha só isso aqui para terminar. To be or not to be, são frases célebres. William Shakespeare. To do is to be, Marcel Proust. To be is to do, Jean-Paul Sartre. Tubidubidu, Frank Sinatra. Gente, deixa eu só um último conselhozinho para vocês. Acesse esse site aqui, http regexcrossword.com, que é para fazer expressão angular em expressão angular. É um passatempo legal que te ajuda a treinar. Aí o cara fala assim, não, eu tenho um cara eu tenho um site que me ajuda a fazer expressão angular. Esse é o que você não deve usar. O que te ajuda é o que você não deve usar, porque você nunca vai aprender. Ele vai sempre estar sempre te ajudando a fazer besteira, muitas vezes. Tá? Então, treina. Esse regex, de palavra pesada, você treina, você se diverte, é legal. Alguém quer falar alguma coisa aí, parece? Ô, Júlio, essa última expressão regular sua ali, to be or not to be, pode ser interpretada também para nós brasileiros, programadores, e que gostamos de curtir o final de semana. Eu também gosto, você vai falar, até já sei. Pode ser beber ou não beber, né? Pois é. Pergunta para o óleo aí, pergunta para o óleo o que é. Eu já vou abrir uma cerveja para falar nisso. Assim que acabar aqui, eu já vou abrir gelada aqui. Está o sol muito bonito aqui no Rio. Mas é isso, pessoal. Eu estou totalmente à disposição de vocês para dúvidas. Eu achei bem interessante, tá? Gostei bastante. Sou um grande entusiasta das expressões regulares e principalmente do Shell. Quem trabalha comigo sabe que é bem assim que eu faço. Tá? Um ponto que eu anotei ali dentro do teu esquema aí, que eu acho que era interessante de repente pensar, eu não me lembro de cabeça e não parei para pesquisar aqui, porque eu estava atento nas suas coisas. Quando você estava fazendo ali a validação de hora, que você falou sobre colocar a borda lá para não evitar ela casar com o endereço MAC, tá? O 2 pontos ele não é considerado como borda? Não me lembro. Sim, ele é considerado como borda, mas o 2 pontos só tem internamente, só tem no meio. Sim. Vou até. Pô, legal. Esse Mac 01, 2.23 lá no meio dele. Não, peraí, olha só. Peraí, só um instantinho. Não, peraí. Vamos, não, tá legal. Vamos, eu vou pegar aqui, eu estou copiando aqui a expressão angular. Estou copiando aquela expressão angular. Que é essa daqui. Já vou te botar minha tela aqui. Porque eu estou com a apresentação aberta. Deixa eu fechar a apresentação. Desculpa, gente. Desculpa. Eu vou te mostrar um negócio mais legal ainda. Ó, a minha expressão angular é essa aqui. Ó. Eu vou botar minha tela em exibição de novo. Uhum.
A expressão angular é essa aqui, ó. If, config, type, grep, essa era a expressão angular, tá certo? Da hora. Isso. Tá certo? Ué, no caso, claro que não casou. Grep menos 0. Por que não casou? Porque provavelmente você não tem a Mac com números. Provavelmente. Mas se eu puser assim, ó. Então vamos lá, vamos criar um Mac fajuto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Peraí. 2, 3, 4, 5. Pronto. Isso aqui já está legal. E aqui eu vou botar o grep menos O para você ver o estrago que ele vai fazer. Olha lá. Ele casou com os dois, tá vendo? Agora, se eu pusesse aqui a borda, ele não casaria. Eu quero mostrar um negócio muito interessante para você, quer ver? É até legal isso, porque para quem gosta de shell, também não é uma coisa muito conhecida. Aliás, aqui está casando. Perdão, desculpa. Não era isso que eu tinha que fazer. Não era essa borda, era início e fim. Era início e fim. Era essa borda que eu tinha que usar. O início e fim também é uma borda, tá? Sim, é porque você falou como borda, me chamou. Você tinha razão. Quando eu falei errado, não era borda. Porque eu considero início e fim, eu devia ter falado âncora em vez de borda. Porque a borda também é uma âncora, mas o reflexo dólar não é uma âncora. Aí sim. Tá, mas você quer ver uma coisa muito interessante? Isso aconteceu comigo, eu estava estudando Python, e eu tinha no meu site, uma expressão angular que era assim. Como é que era? Que era assim, ó. Eu tenho aqui, ó, o comando teste do shell. Eu posso usar o comando teste. Espera aí, deixa eu botar assim, ó, hora h igual a 12.34. Tá? Então, eu tinha no meu site eu tinha isso aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Era isso? Como é que era o negócio? Era isso. Tá? Eu punho assim, ó. $H igual. Olha aqui, gente. Já que a gente abordou isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Igual a til. Igual a til significa que esse aqui é o comando teste. Tá? Esse cara aqui é o comando teste. Esse colchete é o comando teste. Que, quando eu ponho igual a til, eu estou dizendo para ele que eu estou usando uma expressão angular. E esse cara é built-in do shell. Por ser built-in, ele é muito veloz. Tá legal? Então, eu posso usar aqui um else sem usar um if. Olha as coisas que o shell faz. Ó. Else eu digo não, eu digo eco errado. E não disse errado porque a hora está certa, tá legal? Mas se eu vier aqui e botar hora igual 1, 2, 2, por exemplo, e se eu executar de novo, ele continua não dizendo errado. Tá? Mas, por esse cara ser um built-in do shell, isso aqui, ó, continuo dando aula para vocês. Por esse cara que ser um built-in do shell, ele, em vez de ter o retrovisor etéreo, em vez de ele ter o retrovisor volátil,
ele guarda a saída dos grupos, isso aqui é um grupo, num array, que não é muito conhecido, que chama-se Bash Rematch. Então, se você fizer um eco, dólar, bash, underscore, rematch, de arromba casa com todos, arromba são todos eles, tá? Uhum. Então, são todos os elementos do vetor. Olha o que ele faz. Ele aqui, o bash rematch de 0, vem um casamento total. Ele casou com 22 e 34. E depois, o bash rematch de 1 é o contra barra 1. Se eu puser aqui, se eu montar um outro grupo aqui, a troco de nada, mas só para mostrar para vocês, se eu vou botar outro grupo aqui, e mostrar o bash rematch, ele já casou 34, já guardou 34 também. Tá legal? Então, moçada, o que está acontecendo? Esse troço está errado. Por quê? Porque eu não botei aqui as âncoras. Aí, deixa eu contar uma coisa para você. Aí deu errado, tá legal? E se eu for ver o dólar bash rematch, ele está vazio, não casou com nada. Agora, vou contar um caso para você. Quando eu estava estudando Python, aí poucos dias antes, no meu site, um cara tinha me chamado a atenção disso, que eu tinha feito essa expressão angular aqui. De bobeira, eu tinha deixado a expressão angular assim, dessa forma aqui. Que esse exemplo é clássico, então eu usei esse exemplo. Só que o Guido lá do Python também fez o mesmo exemplo, porque não estou dizendo que ninguém copiou de ninguém, porque é um exemplo clássico. E estava com o mesmo erro do meu. Aí eu mandei e-mail para ele, obrigado, corrigiu também. Tá? Mas é um erro muito comum isso. Por isso que eu estou chamando a atenção em vocês. Tá legal, moçada? Alguma dúvida mais? Valeu. Alguém está com alguma dúvida aí? Não? Bom. Então, pessoal... Colocaram algumas coisas aqui então, no chat. Então manda aí. Mas agora tem mais agradecimentos. Não, agora são mais agradecimentos. Colocaram aqui uma expressão regular bacana para formato do tipo 1 milhão. Mas aí você tem que dar uma olhada para ler lá o que escreveram dentro do chat. Mas a maior parte aqui, Júlio, é de agradecimento e de elogio. Muito obrigado, muito obrigado. O bom desse, vamos dizer, treinamento que eu dei aqui para vocês, pessoal, é que vocês não foram obrigados a olhar para essa cara feia, só viram a tela. Você mostrou uma hora aí uma paisagem diferenciada aí da sua janela. Pois é, olha só, eu estou fazendo esse curso para vocês, mas olha aqui o que me espera. Não dá para ver o Cristo Redentor, não, né? Tá lá ele, ó. Aquele morreu o Cristo Redentor. Da imagem não dá para ver, não. Dá para ver, eu acho que é um pedaço do sovaco dele. Mas eu estou no sovaco do Cristo. Então é isso mesmo. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. O cara que foi prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas, foi meu colega de faculdade. E eu morava numa cobertura, embaixo do Cristo. Eu sempre morei aqui no Maitá, Lagoa Maitá. Eu morava na cobertura ali. Aí eu marquei ele na minha casa e falou assim, onde é? Ele não conhecia bem o Rio ainda. Eu falei assim, vai andando em direção ao sovaco do Cristo, sovaco direito do Cristo, minha cobertura é lá. E como eu morava na cobertura, eu estava bem no sovaco do Cristo mesmo. E aí ele fez um bloco carnavalesco lá no Horto, aqui no Rio, que também fica no sovaco do Cristo. Então, ele batizou o bloco de sovaco do Cristo. Esse bloco sovaco do Cristo é em homenagem à minha cobertura. Mas é isso. Olha, tô vendo que o Olha está assistindo a palestra aí. Olha, vamos tomar uma cerveja, amigo? Quanto tempo que a gente não toma uma junto, né, cara? O Oli, para quem não sabe, o Oli está em Goiânia agora. Deve estar lá na frente da piscina dele, lá tomando uma cerveja. Está escutando a gente aí, Oli? O nome dele está aqui. Deve estar dormindo. Deve estar de ressaca dormindo. Provoco ele para chuchu, daqui a pouco ele vem falando palavrão aí. Vamos ver se ele aparece. Pessoal, então acho que é isso. A gente retorna então para depois do almoço, né? Às 13h30, com a apresentação Hiperconvergência, Projeto Viável e Case de Sucesso, do Bruno Emanuel.
terminamos na hora correta, né? Tá tudo certo, Júlio. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a vocês aí, pessoal. Obrigado aí pela chance aí de mostrar para vocês uma linguagem muito legal, poderosa demais. O Shell, gente, assiste esse negócio que o Anderson botou aí, esse workshop, porque, moçada, o Shell é muito poderoso, entendeu? E não tem como você se livrar dele, gente. Você quando está na dúvida de alguma coisa, você vai acabar no Shell. Aí você chega lá no Shell, vai pegar na internet um pedaço lá de uma... na dúvida, tu vai para a internet pegar uma coisa. Só que o cara, você está arriscado você pegar um troço que vai destruir tua máquina, porque você não conhece o Shell. Tá? E todo mundo vai na internet pegar alguma coisa. E aí o cara pega um pedaço aqui, outro pedaço ali, outro pedaço acolá, vai gerando Frankenstein. Em vez de gerar código, o cara gera um Frankenstein. E depois o cara fala, Shell é muito lento. Não é lento, não. Ele é que é muito mal usado. Então, esse workshop, eu falo mais sobre as coisas mais certas de você fazer em Shell. Eu me empolgo muito quando eu falo de Shell. Eu falo uma das coisas mais corretas de você fazer, como é que você faz para ser veloz e etc. Tá? E Shell, inclusive, tem interfaces gráficas atualmente sensacional. Quem gosta de Shell, não deixa de procurar, não deixa de instalar o YAD, YAD. É sensacional. Falou, moçada? Obrigado, um abraço.